Bom dia, primeiros anos. Hoje é dia 7 de maio e nós estamos na nossa sexta aula não presencial de Sociologia. Vamos lá? Na aula do dia 23 de abril, eu falei para vocês sobre o Estado. Como que o Estado é um fato social, de acordo com a teoria sociológica de Emile Durkheim. O Estado exerce uma força coercitiva sobre a sociedade. O Estado é exterior ao indivíduo e o Estado é geral a todo o povo. Então, obedecendo aos 3 critérios de fato social, o Estado é um fato social. E a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos aprender a diferenciar um fato social normal de um patológico. O fato social normal é uma sociedade considerada saudável. E um fato social patológico é uma sociedade considerada doente. Vamos aprender a diferenciar cada um deles. No fato social normal, a sociedade está coesa. Todos os elementos estão plenamente estabelecidos. Todos os elementos funcionam de maneira harmônica. Por exemplo, a criminalidade. A criminalidade, na nossa sociedade atual, é um fato social normal. Ocorre todos os dias, dentro de uma taxa de expectativa. Por isso que é importante a gente saber que o fato social normal, ele é um estado relativo ao tipo de sociedade. Por isso pode ocorrer variações de uma sociedade para outra, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. O fato social patológico, ele ocorre quando os fatos sociais estão falhando o quê? Entre aspas, nas suas punições, ou quando não se consegue controlar. Por exemplo, quando ocorre uma onda de criminalidade tão grande que a polícia não consegue controlar. Aí sim, é um fato social patológico. Outro exemplo, quando ocorre uma guerra civil. Aí não tem como a sociedade controlar. É algo fora do que a gente considera normal. Então vamos retomar aqui para ver se vocês conseguem entender com bastante clareza. Vamos ver se fica claro para vocês. Fato social normal são aqueles fatos que não extrapolam os limites dos acontecimentos mais gerais da sociedade. Reflete os valores e as condutas aceitas pela maior parte da população. E o patológico? São aqueles fatos que se encontram fora dos limites permitidos pela ordem social e pela ordem moral vigente. Os fatos patológicos, como as doenças, por exemplo, são considerados transitórios e excepcionais. Então, veja bem, o que a gente está passando hoje, que é o quê? É a quarentena que a gente está tendo que se submeter em virtude da Covid-19, é um fato social patológico. Então, o fato social normal é o quê? É uma sociedade organizada, controlada e dentro de uma certa harmonia aceita pela maior parte da população. E a sociedade que está passando por um fato social patológico? É quando a sociedade está fora de sua capacidade de organização social. E a anomia? O que é a anomia? A anomia ocorre quando falta a desintegração das normas sociais, tá? O que é isso? O que significa isso? Significa quando ocorre um fato social
de extrema gravidade e que o indivíduo perde a confiança, a segurança ou a credibilidade nesses fatores que eu coloquei aqui nessa imagem que está para vocês. Por exemplo, o indivíduo perde confiança, segurança na família, na escola, no trabalho, ou no governo, ou na política. Quando o indivíduo perde essa confiança em todas estas instituições sociais e também perde a fé na religião, ele pode ter atitudes extremas, que a gente chama de anomia. É a perda dos vínculos das instituições sociais. E isso pode levar o indivíduo a dois caminhos, que está aqui retratado. Ou o autoisolamento e o suicídio, ou o crime, quando a pessoa se vê nessa situação de falta de credibilidade das instituições sociais. Ah, mas professor, isso não pode acontecer. Sim, gente, pode acontecer e já aconteceu várias vezes. São fatos históricos que, em determinada crise num país, principalmente a econômica, a pessoa se vê desesperado e pode cometer atitudes radicais, entre elas a perda da própria vida, né? Mas a perda no sentido que de provocar a sua morte, tá bom?